Vitor e ouvinte da Rádio Cidade, a sessão da Câmara de Vereadores ontem foi tensa, viu? Foi marcada aí por manifestação, muita gente na galeria, muito barulho, né? Afinal de contas, é a casa do povo e se existe algo acontecendo na cidade que está incomodando, lá é também um local aí para que as pessoas manifestem sua insatisfação. Vamos acompanhar então os detalhes da sessão de ontem na reportagem de Carlos Dias. Abraço para você que está acompanhando a programação da Cidade FM, você ligada no Manhã Cidade. Olha só, nesta terça-feira tivemos aí mais uma reunião da atual legislatura da Câmara Municipal aqui de Caruaru. E o tema principal, a pauta do dia, foi a questão das multas que alguns moradores aqui da cidade estão recebendo devido a diversos fatores. Inclusive, uma parte da população, algumas pessoas vieram aqui até a Câmara, lotaram as galerias, como você pode acompanhar na experiência Cidade FM, e não poderia ser de outra forma. Foi o principal assunto tratado nesta sessão. Primeiro a gente conversou com o vereador e presidente da casa, Bruno Lambreta. Ele que falou sobre essa manifestação e também como será o trâmite, né, do pedido de CPI que foi apresentado nesta terça-feira na sessão. O requerimento, para ser recepcionado nos APL, precisa ter no mínimo 8 assinaturas. Caso as assinaturas sejam apresentadas no requerimento, aí o requerimento é recepcionado pelo sistema. É assim que funciona o trâmite. E a movimentação de hoje mostra a importância dessa casa, né? Que, como a gente costuma falar, é a casa do povo. A gente viu hoje as galerias cheias, né? Uma casa de representação popular, de um debate que está sendo levado em consideração. Tem essa proposta de apresentação de CPI, já teve pedido de informação formal feito junto ao Executivo, justamente tratando desses temas, que a casa vai aguardar essa resposta também, como também já a apresentação de requerimento de parlamentar, já observei também solicitando que seja ampliado os prazos e uma relação mais próxima, inclusive para recepcionar os recursos dos motoristas e condutores da cidade. Então, a casa também, de várias formas, está se movimentando do ponto de vista formal. Também conversamos com o comerciante José Givanildo, ele que alega ter recebido multas diversas justamente enquanto estava trabalhando na Feira da Sulanca. Eu vim aqui reivindicar porque eu fui multado simplesmente porque eu estava descarregando meu carro na feira. Não foi só uma multa não, umas 10 multas. Eu acho que realmente se a gente comete uma multa, a gente deve pagar por ela. Eu sou a favor totalmente do que é legal. Eu não sou a favor de eu ser multado simplesmente porque eu estava descarregando meu carro no lugar de desembarque e eu tenho várias multas. O líder da oposição, vereador delegado Lessa, falou com a nossa equipe e apresentou um pedido de CPI sobre as multas aqui em Caruaru. A população veio à Câmara para cobrar de nós parlamentares providências. E quando a população procura os seus representantes ou os representantes da cidade, é porque eles estão sofrendo na pele. Então é importante que haja um esclarecimento acerca desse assunto. E uma comissão especial de inquérito vai provar de forma responsável se há algum indício de crime, como por exemplo uma prevaricação, alguém que impôs uma multa quando na verdade aquela multa foi por interesse pessoal ou por uma ordem superior para aplicar multas quando na verdade aquela multa não aconteceu. Então, tudo isso precisa ser esclarecido e para onde está sendo destinado esse recurso. O objetivo é, com muita responsabilidade, trazer o esclarecimento para a sociedade e prestar contas com todo esse povo que nos procurou e nos demandou para providências nesse sentido. Já o líder do governo, o vereador Cabo Cardoso, falou sobre esse pedido de CPI, se tem alguma orientação para se votar a favor ou contra. Estou aqui com 3 requerimentos. 3 requerimentos do delegado Lessa, onde ele que pede a CPI, aqui ó, 1, né, 2, ele também é o mesmo que pede a instalação de radares. Enfim, ele é a favor, é contra a fiscalização. O Código de Trânsito diz que a velocidade máxima permitida na frente das escolas, faculdades
igrejas, entre outros, é no máximo 30. Lessa, semana passada, criticou aqui na casa essa velocidade máxima de até 30 km. Eu vejo isso, esse pedido dele de CPI, como um mero palanque político visando as eleições de 26 que se avizinham. Sessão muito movimentada aqui na Câmara Municipal de Caruaru e promete ser apenas o primeiro debate, já que, como o vereador delegado Lessa fez esse pedido de CPI, agora vai ter que transitar pela casa, ter que ter no mínimo 8 assinaturas para seguir para o plenário. Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos. Quinta-feira tem mais uma sessão da Câmara Municipal de Caruaru e lógico que você fica sempre super informado aqui na Cidade FM. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Carlos Dias, pelas informações. Aí alguns detalhes, né, Vitor, dessa sessão bastante tumultuada. Teve aí debate entre os parlamentares, enfim, mas a gente acha pouco provável que isso vá para frente, né, Vitor? Renata, pelo lado prático, né, a CPI precisa de 8 assinaturas, só tem 3 assinaturas. A imensa maioria está na base aliada ao prefeito Rodrigo Pinheiro. Dificilmente vai assinar esse requerimento. Os independentes não se posicionaram até aqui. Quem assinou foi apenas a oposição. Então é pouquíssimo provável que consiga ter o básico para ir adiante. Quanto à pertinência do tema, eu acho que isso é evidente, né? Se a população está presente, se é algo que repercute, tanto dentro dos ambientes públicos, né, as pessoas comentam sobre isso, quanto nas redes sociais, eu acho que é um assunto pertinente à Câmara de Vereadores, né? Agora, tem um ponto aí que foi colocado pelo Cabo Cardoso, depois o vereador Lula Torres também falou sobre isso na tribuna, que eu acho que é importante a gente pensar sobre esse assunto. Foi dito, a Câmara é um espaço político, tem ali um interesse eleitoral, que tem uma perspectiva de disputa para a Assembleia Legislativa, no caso do delegado Lessa. É mentira isso? É inverdade isso? Não, não é. É um espaço político, ali estão políticos com interesses políticos. Certamente que o delegado Lessa tem seu interesse político, eleitoral, vê nessa pauta a possibilidade de um crescimento eleitoral. Como os aliados da situação também têm seus interesses políticos em defender com essa aliança. Muitos deles também vão ser candidatos a deputados, têm seus ou já está ganhos. visando alguma coisa mais na frente. Alguma coisa na frente. Então, esse argumento... Não existe cafezinho grátis. De forma alguma. Esse argumento, ele não se sustenta. Se por um lado existe interesse eleitoral, o outro também tem seus interesses eleitorais. Então, nesse ponto, digamos que empata. Né? Agora, um ponto que chamou a atenção, e a gente tem essa fala, foi quando o vereador Lula Torres foi à tribuna falar sobre a competência da casa para tratar do assunto. Isso ele se dirigia aos manifestantes. Vamos acompanhar esse trecho. A gente tem esse vídeo. Vamos colocar o trecho do vereador Lula Torres falando aos manifestantes na Câmara de Vereadores. Aqui é um grupo de vereadores que fazem parte da situação e outro grupo que faz parte da oposição. Aqui vai... Deixa eu ver, me ouça. Esses dois grupos, um vai defender uma parte e outro vai defender outra. Estou sendo sincero com vocês. Preste atenção, peraí. Aqui vocês não vão encontrar nunca a solução. A solução, procura o Ministério Público. Eu estou abrindo Aqui vocês não vão encontrar a solução, procurem o Ministério Público. Olha, com todo o respeito, vereador Lula Torres, que o senhor sabe que temos aqui pelo senhor, eu acho que foi uma fala infeliz, né? Porque o vereador é o político mais próximo do povo. Né? Isso aponta para um desconhecimento das funções da casa que certamente o vereador Lula Torres não tem. Ele está lá, é o decano da casa, ele sabe bem como funciona. Ele tem conhecimento. Ele sabe, né? Um vereador experiente, né? Uma fala muito mal colocada. Muitos mandatos, um atrás do outro. A fala não foi legal, porque se existe algo que está incomodando a sociedade, o povo de Caruaru, as pessoas não falam em outro assunto a não ser nesta pauta, por que não ir à Câmara para pedir a ajuda dos vereadores, né? Que é o representante do povo, mais próximo do povo. Então a Câmara, sim,
é local de debates, para que as pessoas manifestem sua insatisfação e que eles possam, nem que seja, tentar um diálogo, entender mais próximo o que é que está acontecendo, para que isso seja passado. Se a CPI vai para frente, se não vai, aí é uma outra história. Né? Se quem está falando não está com algum objetivo que não seja a defesa dos manifestantes, isso também é outra história. Mas sim, a Casa Jornalista José Carlos Florencio é local de debate para que as pessoas falem o que está ali incomodando. E de investigação, Renata. Exatamente. É competência do Poder Legislativo investigar. Toda a Casa Legislativa tem a prerrogativa de instaurar a comissão parlamentar de inquérito. E uma vez que a investigação conduza para algum indício de irregularidade, a CPI leva esse documento ao Ministério Público. Exatamente. E um outro detalhe, tá? Os mecanismos de melhorias no trânsito, né? Os radares de controle de velocidade, tudo isso faz parte de um trânsito. Desde do início dessa história, lá atrás, quando os primeiros foram instalados, olha, é uma questão de costume. Mas só que a comunicação da instalação desse processo sempre foi muito truncada. Primeiro foram instalados e não foi avisado. Depois, olha, tá aí, mas é só educativo. Aí, se tiver alguma multa, você pode reverter em cesta básica. Aí, daqui a pouco, as multas começam a chegar. E, se você infringe a lei, ok, a lei de trânsito, você precisa ser punido por isso. Agora, as questões que as pessoas estão apresentando, além dos excessos, são situações inusitadas. Tipo, uma pessoa foi multada porque estava sem cinto de segurança, mas a pessoa alega que não estava dentro do carro. Como é que ela vai estar com o cinto de segurança? O outro, por causa do carro, que seria velho, embora a gente saiba que tem legislação em cima disso. Então, vias que com 30 km por hora, que as pessoas dizem que não tem como passar nesses locais dessa forma, com essa velocidade. Então, são vários detalhes que precisam ser vistos. O vereador Jorge Quintino, se não me engano, apresentou algo do Ministério Público também, dizendo não, que estava tudo dentro da legalidade. Mas, enfim, são várias nuances em cima desse assunto, mas o que a gente quer dizer aqui e reforçar é que, sim, a Câmara de Vereadores é local para isso e todos eles sabem. Agora, dependendo aí da sua defesa ou não, do seu argumento ou não, do seu objetivo ou não, aí a gente vai ver a tribuna sendo usada para a defesa desses argumentos. Vamos acompanhar a tramitação desse caso, apesar de imaginar que é pouquíssimo provável que a CPI seja instalada, Renata. Agora, é preciso lembrar que esse, como você lembrou, é um espaço de debate. Então, a população ela deve buscar a Câmara para debater. No momento em que você aponta que ali não vai haver solução, você está fazendo um apontamento das pessoas para buscar outro espaço. Então você está dizendo que aquele espaço, a Câmara de Vereadores, não tem função social. Exato. Se serve para quê? Função social, para que serve então? Então é a mesma coisa que dizer que os vereadores não têm lugar. Então eles estão ali fazendo o quê? Para fiscalizar, tá, mas qual é a fiscalização? Eu acredito que foi uma fala muito mal colocada pelo vereador, inclusive se for revista, certamente eu tenho certeza. Vai emendar isso num novo discurso ou numa nota. E tentar melhorar ou se explicar melhor sobre o que quis dizer. Dizer que não se colocou bem, porque eu acho que isso não atenta apenas para a discussão em curso agora, mas atenta para a função do vereador. A finalidade da Câmara e a função do vereador. 7h22. Manhã